Turma do canal Coisas da Bola, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos aí compartilhar com vocês a 17ª rodada desse incrível campeonato brasileiro. Rodada boa, com surpresas, com gols, bastante gols, né? Muito mimimi, muita confusão, mas vamos lá, que esse campeonato ainda promete muito. No sábado, o Vitória em casa ganhou do Internacional por 2-0. Difícil ganhar do Vitória lá em Salvador, hein? Timezinho complicado, time bem armadinho. O Inter não fez um jogo ruim, não. Acho que o Inter teve até mais controle de bola do que o Vitória, né? Mas faltou o Inter duas coisas no meu modo de ver. A finalização, que é importante no futebol, né? Não adianta tu ter posse de bola e não finalizar, não fazer gol, não adianta nada. E faltou também o Carboneiro, acho que fez muita falta esse jogador. Esse jogador, ele dá a velocidade internacional do meio para frente, junto com o Bernardei. É um jogador que finaliza, ele tem velocidade, mas também tem técnica. Eu acho que ele fez falta no Internacional. Tentou dois atacantes, né, o Borré e o Alejandro, mas são jogadores quase iguais, né? Se batiam às vezes, demorava a encontrar um ao outro o espaço, né, que o treinador assim desejava no seu plano tático. Eu acho que esse aí foi um dos grandes pecados do Internacional. O René fez o primeiro gol do Vitória, um gol de centroavante, cruzamento do Eric. Ele se antecipou à defesa do Inter e fez o gol de cabeça. O Inter foi para cima, normal, né? Tinha que ser mesmo. E aí o Tarja decretou mais uma vitória do Vitória em Salvador. São Paulo 1, Botafogo 1. Um chute bonito de fora da área, o goleiro do Botafogo deu rebote. O Luciano estava na área pequena, só colocou para dentro, 1-0 São Paulo. Quando tudo parecia definido, Barreira foi lá no fim do jogo e conseguiu um grande resultado para o Botafogo, 1-1. O Grêmio 3, Santos 2, grande jogo, jogo bom, jogo de dois centroavantes, né? O Gabigol pelo Santos e o Vinícius, Marcos Vinícius pelo Grêmio, né? Eles roubaram a cena no jogo de Porto Alegre. O Santos foi na frente com um gol de Gabigol, numa jogada do Miguelito, um boliviano. Pô, joga muito esse menino. Ele aproveitou uma vacilada da defesa do Grêmio, o Caio, lateral, foi passar uma bola para o lateral esquerdo que estava saindo do jogo, largou no pé do Miguelito, ele foi sozinho, teve a calma suficiente para esperar o Gabigol que vinha de trás para não entrar impedido, rolou e o Gabigol fez 1-0 para o Santos. Aí o Grêmio empatou com o Marcos Vinícius, gol de cabeça, meio gozado o gol dele, né? Teve que se abaixar um pouquinho, a bola deu cabeça, meio ombro, e o Grêmio empatou. Depois de uma nova jogada do Miguelito pelo lado esquerdo, ele meteu na área e o Gabigol fez o segundo do Santos. Aí o Grêmio foi lá, né, com o Vinícius de novo, empatou o jogo, botou fogo no jogo, e aí o TT fez o seu primeiro gol pelo Grêmio, decretou a vitória do Grêmio 3-2 contra o Santos, um jogo encardido, muito encardido. O treinador do Grêmio também fez quase a mesma coisa que o treinador do Inter, está tentando dois atacantes, o Vinícius e o Bright, né? Mas não sei não tem as características desses dois jogadores de um armar para o outro, né? Se revezando, um ficando mais na frente, o outro volta para buscar o jogo. Aí no segundo tempo, quando entrou o Arthur, quando entrou o TT, aí o Grêmio já ficou com jogada de velocidade e qualidade e chegou aos 3-2, interessante vitória do Grêmio. Eu, torcedores, amigo meu do Santos, eu não consigo confiar muito nesse goleiro do Santos, cara. Não consigo, mas vamos lá. O Mirassol em casa conseguiu um excelente resultado, né, com o gol do Edson. Ele ganhou do Fluminense por 1-0, grande resultado do Mirassol, jogou bem o Mirassol. O jogão do Maracanã, Flamengo e Palmeiras, 3-0 para o Palmeiras. Olha, eu sempre falei para vocês que eu acho que os dois times de maior qualidade no futebol brasileiro hoje é o Flamengo e o Palmeiras. O Flamengo me chama a atenção nos jogos que eu vejo, que quando os times marcam o Flamengo joga fácil, né? Com o Jorginho, com o Everton, Paquetá, o Lino, o Plata, o Pedro, quando os times marcam o Flamengo.
Mas quando o Flamengo tem que marcar, como foi o caso desse jogo, que o Flamengo tinha que marcar o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras botou o Emiliano junto com o Marlon Freitas, botou o Anderson um pouquinho para frente, que sabe jogar do meio para frente, aí o Flamengo meio que se complicou no sentido de marcação, né? Porque o Jorginho, o Paquetá, o próprio Everton são jogadores que cercam. Marcam, mas não marcam tanto assim quando o Flamengo tem, por exemplo, o Pulgar, né? Que é um volante marcador mesmo. Então acho que o Palmeiras se aproveitou muito melhor nesse jogo por causa dessa característica do Flamengo. Flávio Lopes sempre fazendo gol, né? O Alan, esse menino do Palmeiras, o plano tático dele dentro do jogo é espetacular. Ele volta para marcar, ele sai para o jogo. Ele primeiro gol, ele deu para o Flávio Lopes fazer o gol, estava no lado esquerdo, virou, meteu para trás. Depois ele mesmo fez uma jogada pelo lado esquerdo, saiu meio que caindo para lá e para cá, a bola subiu um pouquinho, ele subiu junto, e meio que de ombro, assim, né? Ele fez o gol do Palmeiras. E depois o Paulinho, né, merecidamente, esse jogador aí vem sofrendo de lesão, teve um grande momento da carreira dele no Atlético, está tentando se recuperar o Palmeiras, o Paulinho fez o gol, aí foi vibrar, aí deu aquela confusão toda, né? Eu fico indignado com isso aí, cara. O time tá jogando no campo do adversário, aí não pode comemorar gol. Aí porque o Paulinho fez o sinal de calar a boca, silêncio pra torcida. Pô, o Baixinho Romário fez isso durante toda a vida e não dava nada. Muito mimimi, né? E o Flamengo teve o Carrascal expulso, né? Pô, meteu o pé lá na cabeça do cara, meteu uma marca do cara. Expulsão justa, meu. Então, nada a reclamar do Flamengo. O Remo saiu ganhando do Atlético por 1-0, gol do Jajá, um cruzamento da direita, o lateral do Remo olhou a bola, esqueceu do Jajá, que é rápido, 1-0 pro Remo, jogo bom. Aí o Atlético tem o Viveiro, tem o Mendonça, o Viveiro arrebentou com o jogo, fez 2 gols, e o Atlético Paranaense conseguiu um grande resultado lá no Pará. O Cruzeiro passou muito trabalho para ganhar a Chapecoense, né? Olha, meu jogo encatido, a Chape bem fechada, né? No desespero a Chapecoense, né? Cruzeiro fez um gol de pênalti com o Caio Jorge, né? Aí depois o Cruzeiro também chegou ao segundo gol com o Sinesterra e a Chapecoense fez o seu gol com o João Paulo, um zagueiro de cabeça, né? Mas o jogo encatido para o Cruzeiro, meu. O Corinthians ganhou do Atlético Mineiro por 1-0. Eu achava que o jogo, eu estava vendo o jogo, achava que ia ser 0-0, né? Um jogo de muito pouco criatividade dos dois lados, né? O time procurando jogar, criar, mas nada de finalizar mesmo, quase chance nenhuma de gol. Aí no fim, o Zacari, né? Que é um marroquinho, que entrou no jogo, pô, pegou um tijolaço de perna esquerda, decretou a vitória do Corinthians no fim do jogo contra o Atlético Mineiro, 1-0 para o Corinthians. Em São Januário, o Vasco tomou uma roda do Bragantino, meu Deus do céu. Torcedor do Vasco, meus amigos, eu tenho muitos amigos aí que são torcedores do Vasco, imagino que pensaram, né? O Bragantino sempre dominou o jogo. O Rodriguinho, o meia do Bragantino, jogou muito. Ele fez um golaço de fora da área, ele foi levando. A defesa do Vasco, em vez de ir ao encontro da bola, foram recuando, e ele sentou-lhe o pé, meteu 1-0. Depois uma jogada pelo lado esquerdo, o Pita fez o segundo gol do Bragantino, né? Um gol de centroavante, estava ali dentro da área, e o Fernando, que tinha entrado, fez o terceiro. Esse terceiro, como dizia o velho gaúcho, tem que lambança fez a defesa do Vasco de novo. Já tinha feito contra o Inter no Beira-Rio, agora fizeram de novo, foram sair jogando, erraram. O cara do Bragantino pegou a bola, driblou no final, deu um toque do lado do goleiro e fez o gol. E o nome do jogo para mim foi o Mosqueiro, atacante colombiano do Bragantino. Jogou muita bola, merecida a vitória do Bragantino. Te cuida, Vasco. O Coritiba e Bahia fizeram um jogão, meu. 3-2 pro Curitiba. O Bahia saiu na frente, né? O Eric, atacante do Bahia, foi meter um cruzamento, né?
para tirar do goleiro, o zagueiro do Curitiba se atravessou na frente, a bola bateu nele, 1-0 pro Bahia, né? Aí depois o Curitiba entrou no jogo, um baita lançamento do Josué, sempre ele. O Breno entrou e empatou pro Curitiba. Depois o Curitiba ainda fez o segundo gol com o La Vega. E depois fez com o Breno, o terceiro. Aí no fim o Everaldo fez o segundo gol do Bahia. O Curitiba ele tem um plano tático, por ter jogadores de velocidade como o La Vega, o Breno, o Pedro Rocha, jogador rápido. O plano tático do Curitiba é para os contra-ataques. Quando joga em casa, encontra um pouquinho de dificuldade, porque os outros times se fecham, como foi o caso do Bahia, aí o espaço para o contra-ataque não sai. Mas quando o Bahia tomou o gol de empate e tomou a virada, aí sim, aí entrou dentro de tudo que o Curitiba queria. O Bahia se jogou, estava perdendo mesmo, né? E aí o Curitiba meteu um contra-ataque atrás do outro. Que horror! Grande vitória do Coxa, que está fazendo um campeonato bom, Coxa, né? Vem de 2 resultados na 16ª e na 17ª rodada. Aí depois dessa rodada 17ª, né? A classificação, o Palmeiras aí foi para 38 pontos, tirou 7 pontos do Flamengo, que é o segundo, com 31, o Flamengo tem um jogo a menos, está vacilando o Flamengo, né? O Fluminense está com 30 em terceiro e o Atlético Paranaense, boa campanha do Atlético até aqui, está com 27 pontos. Os 4 últimos, o Santos, 18 pontos, zona de rebaixamento, Santos, cuida Santos. O Mirassol está com 16, bem-vindo aí o Mirassol. O Remo está com 15 e a Chapecoense com 9 pontinhos. Difícil a situação da Chapecoense. Trocou de treinador de novo. O campeonato está, 17ª rodada. A Chapecoense já trocou 2 vezes o treinador. Eu vou fazer uma pergunta aí para os amigos de Chapecó. Eu tive um grande prazer, morei em Chapecó. Eu tive um grande prazer também de treinar a Chapecoense em 2 oportunidades e ser o gerente de futebol da Chapecoense. Vamos pensar um pouquinho, não vamos botar os pés pela cabeça, né? Será que o problema da Chapecoense é somente treinador mesmo? Porque, é difícil, né? Mas tá aí a Chapecoense com 9 pontos. 17ª rodada do campeonato, agora vamos para a última rodada antes da Copa do Mundo, depois para só Copa do Mundo, mas aí nosso canal Coisa da Bola, vamos analisar a 18ª rodada, que acontece no final de semana, e aí depois vamos começar a pensar em Copa do Mundo. Hoje aqui eu quero agradecer ao pessoal ao pessoal aí da torcida do Chavante de Pelotas, né? Que o meu amigo Osvaldo, grande goleiro Osvaldo, me deu de presente, né? No encontro que a gente teve lá no Rio Grande do Sul, domingo passado. Então aí, hoje eu estou mostrando aí aos amigos, né? Do grupo Chavante, churrasco de cerveja. Abraço a todos vocês aí da torcida do Grande Esportivo Brasil. Chavante, Pelotas, temos na torcida aí que o Brasil se reencontre e rapidamente volte ao seu verdadeiro lugar, tá bom? Canal Coisas da Bola fica por aqui, sempre agradecendo aqueles que estão seguindo o canal, aqueles que estão inscritos, muito obrigado, aqueles que ainda não estão inscritos, se inscrevam no canal, não paga nada, e a gente vai mandando as notificações quando tiver um vídeo que nem esse aí. Tá bom? Obrigado, fica com Deus e até a próxima.